Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial, porque afinal de contas hoje é domingo. E o domingo é um dia que a gente reserva no mundo inteiro, né? Para dar uma parada, para dar uma desacelerada, para prestar atenção em algumas coisas que estão ao nosso redor, que às vezes durante o dia, durante a semana, né, a gente não consegue. E é um dia também para a gente pensar em situações que a gente quer resolver, situações que estão vindo, projetos, a gente olhar para o redor da gente, para os nossos familiares, ver para onde nós estamos indo, enfim. E é um dia também de procurar entender o que a nossa vida individual, nossa vida familiar tem a ver com a sociedade, com as movimentações políticas, com o que acontece na nossa realidade concreta, e não na nossa realidade espiritual, né? Nossa realidade que está num outro plano. Muitas sociedades que têm muitos abismos sociais, têm parcelas muito grandes da sociedade que não enxergam que os problemas concretos das suas vidas não dependem de situações celestiais, né? Elas são muito importantes, a fé é muito importante no mundo, né, que movimenta as pessoas, mas ela por si só não vai fazer com que no lugar que você mora, que tem ali uma vala negra, que a vala negra desapareça. Que se você não tem o transporte para chegar ao trabalho, que o transporte apareça. Isso aí não são problemas espirituais, né? São problemas concretos. Enfim, mas infelizmente a gente tem ainda grandes bolsões no mundo inteiro que não conseguem enxergar isso. E esses bolsões acabam sendo vítimas de espertalhões, de políticos vigaristas, de gente sem escrúpulo. E isso tudo não acontece por acaso. Todo esse tipo de movimento que eu estou falando para vocês é absolutamente conhecido e monitorado por centros de inteligências, né, no mundo inteiro, que estudam os fenômenos sociais e orientam grupos econômicos para terem cada vez mais influência, né, na vida política desses países para controlarem a realidade concreta e não a realidade espiritual. A realidade espiritual, você acaba tendo também muitas pessoas do mundo inescrupuloso se utilizando dessa realidade para tentar vender ilusões para essas pessoas, que em muitos casos ajudará a resolver algumas situações individuais, né? Porque a pessoa que acredita em determinada situação, ela se movimenta, ela joga a sua energia naquilo, muitas delas conseguem alcançar o objetivo, mas, enfim, esse tipo de método não resolve para o conjunto das sociedades os dramas que a gente vive. E no Brasil, nós estamos vivendo um momento muito interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês, nosso encontro de agora, mas antes de mais nada é muito importante sempre também convidar você que está chegando agora e está nos conhecendo pela primeira vez, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá. Lembrando que todos os dias, entre 5 horas e 5 e meia, eu abro um chat para a gente bater um papo ao vivo, né? E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca aqui para as pessoas que se identificam com alguns canais, alguns portais, para que as pessoas passem a integrar também de uma forma mais efetiva, possam contribuir também, né? Então, vamos seguir em frente. Gente, você que está aqui no nosso portal, você certamente em algum momento desses últimos 4 anos, que num domingo você estaria com outro tipo de atenção, né? Além das questões que nos movem, você estaria de repente preocupado porque você foi à feira e você viu um monte de gente com camisa amarela indo para uma manifestação, você estava se deslocando para ir para a praia e de repente você estava vendo um monte de gente numa manifestação e misturando coisas, né? Misturando religião com política, pessoas indo para protestarem, para pedir situações que não correspondiam com a realidade que a gente estava vivenciando, as pessoas indo para combater o comunismo, para ajudar que o Brasil não virasse Cuba, não virasse Venezuela, ou que o Brasil não tivesse a família destruída, que Deus não fosse destruído, que as igrejas não fossem destruídas. Então, era muita maluquice junta. E pessoas querendo que, para a implementação das suas ideias, tivesse ali uma bota, né, um coturno, forças armadas pisando no pescoço das outras pessoas que não coadunavam com aquilo que elas estavam pensando. Então isso sempre foi muito assustador nos últimos anos. Você conviveu com mensagens pela internet, crimes cometidos e você se chocava muitas vezes, falava assim, meu Deus, como é que o cara está postando esse troço para mim? O que é isso? As pessoas fazendo bravatas, né?
sempre ameaças veladas a você, de repente se sentir intimidado pela ideia que as pessoas estavam manifestando da gente ter a força aqui no nosso país. De repente você vê pessoas presas, parlamentares presos, prefeitos presos, professores presos, religiosos presos, enfim, era um troço assustador. Então foi contra esse tipo de situação que a gente começou a se manifestar. Canais começaram a surgir também na internet, como o meu aqui com vocês, enfim. Isso foi muito interessante porque eu tenho percebido nos comentários ao longo desse período que muitas pessoas estavam se sentindo sozinhas, né? Pessoas assim, será que eu estou ficando doido? Eu não estou... Está todo mundo certo e o que está acontecendo? Ou está todo mundo doente, eu estou vendo que está todo mundo doente e não tem muita gente vendo que tem muita gente doente. E aí foi muito legal a gente ter se conectado aqui, eu ter criado esse portal. Eu não tinha ideia que a gente fosse chegar a quase 800 mil pessoas inscritas, né? Muita gente. E pessoas adultas, pessoas que estão enxergando a realidade, que comungam numa série de pensamentos de transformação, de solidariedade, né? De humanismo, combatendo esses valores malucos todos que a gente viu. Como eu disse para vocês, se nós nos mobilizássemos, cada vez mais a gente difundisse o conhecimento, a gente cobrasse das autoridades, quanto mais gente estivesse unida ao redor desse tipo de situação, a gente conseguiria mandar para o lixo da história essa gente que fez tanto mal ao nosso país. Eu, particularmente, fiquei absolutamente transtornado e indignado com o que aconteceu no período da pandemia aqui no nosso país, onde eu denunciei todos os dias aqui no nosso portal que era inaceitável termos uma figura tão criminosa quanto o Bolsonaro comandando nosso país sem ter uma oposição direta, frontal dos veículos de comunicação, mostrando o que estava acontecendo aqui no nosso país. Claro que isso se deu, como eu sempre gosto de mostrar aqui para vocês, por razões econômicas, porque ao proteger Bolsonaro, a poupar Bolsonaro, porque criticar filho de Bolsonaro, rachadinha, isso não motivou o impeachment de Bolsonaro. As questões relacionadas a ele, pessoalmente, ele teve uma blindagem institucional dentro do parlamento, primeiro com o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, e depois com o Lira e o Pacheco, isso com o banditismo dentro da Procuradoria-Geral da República, que protegeu o Bolsonaro de todos os crimes que ele cometeu. E não só protegeu, né? Dificultou, criou barreiras, porque uma coisa é você fazer vistas grossas, outra coisa é atuar concretamente para reverter qualquer tipo de incriminação ao Bolsonaro. Então o período foi muito aflitivo, mas ao mesmo tempo eu sempre disse para vocês que a roda da história iria girar e que essa gente seria arremessada para o lixo da história. Não foi fácil, porque o bolsonarismo e o Bolsonaro, eles estiveram protegidos por grandes grupos econômicos que agiram por trás, que têm um controle muito grande no parlamento, aqui no Brasil e em outros países do mundo também. Gente, só fazendo uma pequena pausa, eu estou aqui num lugar que tem tráfego aqui de helicóptero, né? A gente vai ter de vez em quando uma interferência aqui, outra acolá, mas não tem jeito. Eu escolhi hoje ficar aqui com vocês num lugar mais aberto, mas de vez em quando vem os pássaros também, que é muito legal também, né? Bom, retomando aqui. Então a gente vivenciou esse período todo aqui no Brasil e eu sempre marquei aqui com vocês, né, que isso iria virar. Eu nunca consegui imaginar que a distorção, né, da realidade jurídica, da Constituição brasileira, o gasto público, 300 bilhões jogados numa época de eleição, que isso pudesse ser tolerado mesmo pelo sistema, né? Mas foi, porque eles, ao darem longevidade ao Bolsonaro, eles arrastaram o debate para baixo, o debate presidencial ficou no esgoto. Nós não discutimos projetos para o Brasil, nós discutimos basicamente ali a rejeição à insanidade. E a rejeição à insanidade venceu. E essa gente está indo para o lixo da história. E agora, gente, nós começamos a enxergar os nossos problemas reais de verdade. Porque essa gente que foi para o lixo da história, eles estão se convertendo em figuras anedóticas, verdadeiros palhaços no pior sentido, né? Não no profissional das artes, mas o palhaço nesse sentido pejorativo mesmo, né? No espantalho, no fantoche, no sem noção, na pessoa que pensa que sabe o que está fazendo e que se coloca às vezes numa situação muito aberta e ela só descobre que foi uma pessoa muito ridícula um pouco mais à frente.
Algumas pessoas ao longo desse processo foram se dando conta disso, mas a gente tem um núcleo no nosso país ainda que está abraçada ao ridículo de uma maneira muito intensa. Mas eles estão definhando politicamente. Como eu sempre disse para vocês, quando essa gente fosse removida, nós estaríamos diante do jogo real. E o jogo real é comandado pelas estruturas reais que nós estamos vendo hoje, pelo Arthur Lira, pelo mercado que está por trás, pelos deputados e senadores que são eleitos por essas forças econômicas, que estão zelando, lutando cada vez mais por esses interesses econômicos, regulando os seus interesses ou desregulamentando os seus interesses. É um fenômeno que acontece no mundo inteiro. Agora, se a gente não discute isso, se a gente não tem isso claro na nossa frente, a gente não consegue influenciar, a gente não consegue cobrar das autoridades, dos homens públicos, né, que façam alguma coisa para mudar essa realidade. Hoje nós temos um presidente da República que está diante desse cenário. Nós vamos ter esses ridículos que estão incapacitados de fazer movimentações como a gente viu no passado, porque as pautas foram esvaziadas. Você não vai conseguir ver gente na rua, multidões na rua, fazendo manifestação com Bolsonaro em cima de um carro de som contra o comunismo. Isso acabou. Eu mostrei para vocês um vídeo aqui dessa gente lá nos Estados Unidos que instrumentaliza o bolsonarismo aqui, eles dizendo que em 3 meses de governo Lula a gente ia ter campo de concentração, que a gente ia ter gulags, ou gulags, né? Campos na Sibéria, tipos que aconteceu no período histórico lá na Rússia antiga, enfim, que a gente teria aqui em 3 meses guerra civil, que o Brasil ia virar Cuba, Venezuela. Gente, é um negócio louco, e isso não aconteceu. Então as pessoas que acreditaram nessas loucuras, elas vão se dando conta que elas estiveram nas mãos de estelionatários. E a desmobilização, ela é naturalmente um fenômeno que vai acontecer, que já está acontecendo. A gente hoje está prestando atenção na política real, nas coisas concretas que estão acontecendo, e não mais nesses loucos que vão ficar cada vez mais pegando as minudências do governo, né? Ah, gastou tanto na viagem, fulano empregou fulano, mas essas miudezas que não têm a ver com a estrutura do Estado brasileiro, que são as coisas que realmente interessam para a gente. O futuro do emprego do nosso filho, da nossa filha, se a gente vai poder mudar de casa, se a gente vai poder fazer uma reforma, se a gente vai conseguir uma melhor escola para os filhos, se a gente vai conseguir um melhor emprego, se a gente vai conseguir mudar, se a gente vai poder comprar um carro, viajar, enfim. Todas essas situações são preocupações concretas que dizem respeito à realidade concreta. E a gente começa agora a prestar atenção mais nessas situações. Quando baixa o preço do combustível, isso acende uma série de luzes, abaixa o preço do gás. Quando a gente tem um programa tópico de uma situação aqui, outra acolá, isso movimenta também a nossa cabeça, né, a nossa análise sobre a realidade. E a gente vai ver ainda no Brasil, infelizmente, uma coisa chamada ativismo econômico, ativismo ideológico dos grandes veículos de comunicação. Nós sempre veremos notícias positivas sobre situações tópicas. Olha, o emprego no Brasil subiu 0,1% em relação a tal lugar. Olha, o preço da coisa baixou, nos últimos 12 meses baixou isso. Mas são situações muito tópicas que engabelam a sociedade. Na medida que você se conforma com essas pequenas vitórias, esses pequenos ajustes, você não presta atenção no todo, num projeto de país, num projeto de uma transformação que precisa mexer na estrutura econômica do nosso Estado. E esse debate, ele é absolutamente inviabilizado durante décadas no nosso país. É necessário que nós tenhamos grupos, pessoas, governantes que joguem essa questão ao debate, porque senão a gente não resolve absolutamente nada. A gente se conforma com as pequenas vitórias, a gente neutraliza os insanos que estão ali definhando, estão indo de uma forma moribunda, né, para o lixo da história, mas a gente não neutraliza a ignorância, a gente não neutraliza aquilo que a gente chama pensamento conservador e a gente não neutraliza a dominação que acontece no nosso país para manter as coisas cada vez mais concentradas no poder, né? Na mão de pequenos grupos econômicos, enquanto a miséria, as desigualdades são distribuídas para a maior parte da sociedade. Moral da história: o bolsonarismo está definhando, ele está se destruindo, ele está ficando cada vez mais ridicularizado. Os bolsonaristas que estiverem chegando aqui hoje vão ficar desesperados com essa reflexão, né? Mas é o que está acontecendo. O Brasil continuará ainda a ter grandes bolsões de ignorância, mas contra esses bolsões, contra a realidade concreta, é que nós estamos aqui para conversar, né?
para chamar a atenção das pessoas. E eu quero mais uma vez agradecer a vocês por estarem aqui, porque é muito bacana reunir tanta gente que está conectada, né, com esse tipo de pensamento. Gente, mais tarde eu volto aqui porque temos assuntos muito interessantes acontecendo nesse domingo ainda, tá bom? Grande abraço, até mais tarde. Tchau.